Para já, este chama-se Do Espaço Imaginado à Joia, Processos Criativos, e tem a ver com um trabalho, uma investigação de pós-doutoramento que a professora Mónica Romonzinho está a fazer juntamente comigo. Sou orientador desse pós-doutoramento dela, por isso daí eu conhecer bem o trabalho propriamente dito. Nós aqui percebemos por este primeiro slide que ela trabalha muito a questão do espaço e da natureza na sua dimensão poética. So I'll try to speak a little bit about this. This is a postdoc research project, and Mónica Romonzinho, she's developing this research project. I'm the supervisor, and she works. Her background is architecture, por isso, se pensarmos um pouco, o background da professora Mónica Romonzinho começa pela arquitetura, she's an architect. Depois, mais tarde, ela vai evoluindo, começa a trabalhar as questões do espaço interior. Then she started to mainly work in the interior space and interior architecture. E depois, inclusive, dentro dessa dimensão, passa para os interiores domésticos. She passes for housing, interiors, and then design. E o próprio design, a dimensão do design. Neste projeto, in this project, we can see that she works with the space. She started with this kind of poetic approach of the space. Ela começa por esta dimensão poética da articulação com o espaço e a própria natureza, and the nature itself, e a própria natureza. Podemos dizer que há como que uma articulação entre a arquitetura e o design. It's like a connection, a link, a bridge between architecture and design. So her inspiration comes from the nature and the architecture, vem do espaço, da arquitetura e da natureza, e a partir daí ela troca isto por outra dimensão. She changes for another dimension, a dimensão do próprio design e, neste caso, da joalharia. And the dimension of design, in this specific case, the jewelry. So, ela começa por trabalhar com diversos materiais. She started to work with several materials, try to see a little bit what others, tenta ver o que é que outros fizeram neste campo, what others have been doing in this field, and so she sees what are the potentially, quais são as potencialidades para desenvolver um projeto com um novo tipo de aproximação. Which are the potentialities to develop a new research project with a different approach? E então ela começa a fazer os primeiros esquiços, começa a tentar the first sketches. She started to look to fashion, to look to the spaces that our clothes, our second skin, like Unter Revasser speaks about. Our other skin, our second skin, is what we dress. A nossa segunda pele, segundo o artista austríaco Unter Revasser, é exatamente a nossa própria pele, aquilo que nós vestimos. Estando a primeira é o ser humano, não é? A nossa primeira pele é o ser humano, e terminando na última, que é a identidade, que é a quinta pele. Bom, e então ela começa a trabalhar estes interiores, e nós vemos que isto é um desenho de arquitetura, que foi a principal inspiração para esta coleção, que era uma coleção que ela lhe chamou Utopia. So this was a sketch that she develops, a drawing, with the inspiration architecture, the main inspiration, for a collection named Utopia. Nós verificamos aqui que todo este entendimento do espaço começou depois a sintetizar-se. There's a synthesis about this connection with space. Ela começa a trabalhar com, sobretudo, os polímeros. She started to work with polymers, and in this sense, she started to draw with this kind of approach to space, com esta aproximação ao espaço, começa a desenhar anéis, rings and necklace e colares. Por isso, a primeira aproximação dela tem a ver com isso. E aqui nós vemos um trabalho. Here we have a necklace. This is not so easy to do. It seems easy, but it's very difficult because you have to have a great deal of synthesis. Por isso, nós temos que ter uma grande capacidade de síntese e a partir daí tentar passar para a prototipização rápida,
for the fast prototyping, and the use of copper. Aqui nós utilizamos o cobre. E o cobre é a capacidade que nós temos de moldar com as nossas próprias mãos, de utilizar o quente. So copper here, it's like a connection between thinking and doing. To know how to think and to know how to do. And é uma conjugação entre o saber pensar e o saber fazer. Porquê? Porque o saber pensar está na capacidade de ir buscar a natureza, de ir buscar as formas arquitetónicas, de as transpor para outra escala. From architecture, from nature, there's a transformation, a transposition for another scale, the scale of the design of a ring, of a necklace. E depois, como é que eu transponho isto para a prototipização rápida? Como é que eu consigo fazer de um polímero uma joia? Como é que eu consigo articular? So the connections, the articulations are very difficult because to have the support of the necklace, para termos o colar a assentar sobre o nosso próprio corpo. Mas depois, esta manualidade do cobre, reparem, é de uma beleza extraordinária, para já parece muito fácil. It seems very easy to do it, but it's very hard. But another texture, another shining, o próprio brilho, as texturas diferentes e, por outro lado, é a capacidade de nós podermos quase que mudar, adaptar cada peça ao que pretendemos. Por isso, o cobre pode estar ali, mas pode ser retirado. Nós podemos depois ter espaços que vamos preenchendo. Some of these spaces can also be filled with other polymers, with other materials. Por isso, é muito interessante porque nós não adquirimos uma joia apenas, adquirimos a potencialidade de criarmos nós próprios, de irmos mudando, de irmos customizando essa mesma joia, que no fundo é uma extensão do nosso próprio corpo, não é? E esta capacidade de mutação, this capacity, this ability of changing, so the possibility to introduce changes in a piece that is like an extension of our own body, it's very, very interesting. Here we have, as you can see, another two rings, or two positions, sorry, this is the same ring, I think, but with different views. Por isso temos aqui anéis, a parte do anelar do dedo entra aqui, e depois há como que uma festa, não é? Esta parte é prototipização rápida, this is fast prototyping, and this is the copper. Claro que podemos utilizar outros materiais, mas tentou-se ir buscar materiais que têm nobreza, mas que não são os habituais, como o ouro, a prata ou a platina, etc. So we try to find other materials which have its own noblesse, but their own noblesse like copper. And here, for example, estes são brincos. These are earrings. As you can see, you can make a decomposition and a composition with different parts. Nós podemos ter diferentes partes e podemos, com eles, podemos juntar. E se formos vendo, são de uma grande simplicidade. The forms are very, very simple. But the ability how to think, a nossa capacidade de pensar, como articular, and the ability how to do, e a capacidade de o fazer, porque temos que saber fazer, temos que saber moldar, temos que saber como é que tipo de polímero, com que cor, que tipo de material. Vou efetivamente ter umas partes mais dúteis. Nós sabemos que hoje em dia existem máquinas de prototipização rápida em que já é possível nós termos partes que são efetivamente mais moles, outras mais duras. Por isso, esta evolução está-nos a permitir fazer a aproximação com outros materiais. E daí estamos com outras coleções. Uma das coisas interessantes, one of the interesting things is this is so up to date, isto é tão interessante e tão atual, esta aproximação, que a Escola de Milão, o Politécnico de Milão, nos convidou para nós fazermos um seminário sobre joalharia, em princípio ainda este ano. So this year the Milan Polytechnic Institute invited me and Monica to develop a workshop and seminar with the students from the Polytechnic about jewelry. Eles têm uma escola, uma das vertentes ligadas podemos dizer, à grande área da moda é a da joalharia, dos acessórios de joalharia, e nós fomos convidados, dada a novidade do projeto, para podermos trabalhar lá
o que é efetivamente também importante na forma de disseminação, de difusão. It's very important for the dissemination and diffusion of the product. Podemos passar. Aqui vemos outras peças. Here we can see other pieces from the same collection. The possible but improbable spaces. Os espaços possíveis, mas improváveis. Pode continuar. Aqui vemos precisamente as máquinas que nós estamos a utilizar, por isso a prototipização rápida, aqui toda a parte da manualidade, por isso a parte mais artesanal, mais do artífice, não é? Sempre com uma grande conjugação, reparem, com toda esta ligação às formas, toda esta ligação, sempre numa procura. Reparem, isto parece que está interligado com o que a professora Ana Moreira Silva antes falou, mas é verdade, a importância do sketch, independentemente de nós depois utilizarmos todas as ferramentas que nos permitem até fazer uma visualização. So, the importance of using other tools to have a broader view of the manipulation of these pieces, but it's very important because they all started from the sketching phase. From the drawing phase. Then we pass for this, and this ability that we have to see how we can articulate them, to see the possible three dimension, para vermos a terceira dimensão, é muito, muito importante. É um projeto realmente fascinante que mostra, no fundo, a interligação e a polonização cruzada, como eu costumo referir hoje em dia, das várias áreas. For me, this is very important because it shows the interconnection, like a pollination, como que fosse o pólen, não é? Que vai contaminating the different scales, the different ways of doing. And here we can see that we can look at a space, at nature, and this can be an inspiration. Isto pode ser uma inspiração à arquitetura, os espaços, a cidade, a natureza, e que nós podemos transformar, then we can transform into pieces like an accessory like jewelry, em peças como a joalharia, um acessório da joalharia. Muito obrigado pela vossa atenção. Para a Mónica.